Eu gostaria de retomar o assunto do Paulo Guedes e das empregadas domésticas, mesmo que esse assunto já tenha ficado um pouco enfadonho a respeito, que todo mundo já falou muito sobre isso. Mas eu estava conversando hoje com o Alisson, vocês devem conhecer, os mais antigos aqui do canal conhecem o Alisson das lives que nós fazíamos aqui no YouTube. Ele participava ativamente aqui do canal nas nossas lives. Se vocês estiverem aqui, mandem um abraço para o Alisson, caso vocês o conheçam, tenham visto ele aqui na minha live, aqui nas minhas lives antigas. Mas a gente estava conversando sobre o Paulo Guedes, sobre a fala do Paulo Guedes e os desdobramentos políticos. E essa é uma análise que acabou faltando para mim em todos os vídeos, nos dois últimos vídeos que eu falei sobre isso. Então é necessário fazer um comentário do desdobramento político dessa fala do Paulo Guedes das empregadas domésticas. Pelo seguinte, o Paulo Guedes ele falou para uma turma de empresários, um público seleto, que o dólar não vai ter mais aquela farra que era no passado, o dólar a 1,80, onde todo mundo viajava para Disney, empregada doméstica viajando para Disney, que era uma festa. Mas, mesmo que o dólar estivesse 1 para 1, as empregadas domésticas, pouquíssimas empregadas domésticas, tinham condições de viajar para Disney. E aí que está a grande situação. Quem Paulo Guedes de fato atinge? Quem de fato Paulo Guedes afeta com esse discurso das empregadas domésticas? Ele não atinge as empregadas. Isso porque, como eu falei, mesmo com um dólar 1 para 1, elas não vão para a Disney. As pessoas que começaram a ter condições, terem acesso aos Estados Unidos, a viajarem para a Disney, foi justamente a classe média. Com um dólar mais baixo, em torno ali de 1,80, R$ 2, muitas pessoas da classe média puderam ir à Disney, puderam ter acesso a esse tipo de passeio, puderam ter acesso a esse tipo de turismo. E essa classe média que ascendeu a uma posição que antes não conseguia e depois começou a perder essas condições, começou a perder essas bonanças que se voltaram contra o Estado e se voltaram contra o PT, se voltaram contra o sistema. Ou seja, essa classe média que começou a fazer emergir todo o sentimento anti-establishment que fez com que Bolsonaro fosse eleito. Tanto que a classe média, muitos adoram Bolsonaro. E aí que está o grande problema político do discurso do Paulo Guedes, político eleitoral. Porque a fala de Paulo Guedes atinge em cheio, é um chute na bunda da classe média. Porque quando ele está falando que ele não quer mais ter o dólar a 1,80, não quer mais que as pessoas viajem para a Disney, que os mais pobres tenham condições de viajar para a Disney, ele fala da empregada doméstica, mas quem ele atinge de fato, quem ele atinge em cheio é justamente a classe média, porque foi essa classe média que conseguiu ter acesso, que ia de fato para a Disney. Naquela época, mesmo naquela época, as domésticas não iam. Quem ia era justamente a classe média que parou de ter condições de viajar para a Disney, passear nos seus free shops, enfim, comprar camisas da Abercrombie, da Aeropostale e vir para o Brasil falar que pagaram um bom preço. Então é interessante porque a fala de Paulo Guedes atinge justamente o núcleo de apoio do bolsonarismo. E agora nós precisamos ver como essa classe média vai começar a reagir, como essa classe média vai começar a encarar e absorver essa fala de Paulo Guedes. Porque se eles achavam, se essa classe média achava que a culpa era do Estado, a culpa era do PT, deles terem perdido esses benefícios, deles terem perdido essas condições de consumo, agora com Paulo Guedes isso vai continuar permanecendo, porque foi nitidamente um recado que Paulo Guedes deu. O ministro está pressionado, há uma pressão muito grande por conta dos resultados. O crescimento não está sendo da forma como Paulo Guedes quer. Os investimentos estrangeiros que Paulo Guedes falou que iriam vir não estão vindo, mesmo após a reforma da Previdência, o que é óbvio porque Paulo Guedes e o governo Bolsonaro tiveram que abaixar os juros internos. E quando os juros está mais barato, quando os juros está mais baixo, não compensa aplicar no Brasil. Então os investimentos acabam permanecendo nos Estados Unidos. Mas Paulo Guedes precisa baixar os juros, porque senão você não tem uma movimentação do consumo. E o governo precisa prover condições para que a população possa justamente exercer o exercício do consumo. Sem isso você não tem geração de emprego, você não tem abertura de novas fábricas, você não tem abertura de novos comércios, abertura de novos negócios e, consequentemente, você não tem uma movimentação positiva da economia. E pressionado
Paulo Guedes acaba falando algumas besteiras que podem prejudicar demais Bolsonaro. Não somente do ponto de vista de bravatas, de tolices ou de críticas relacionadas à postura do governo e principalmente à postura de Paulo Guedes, mas sim porque é uma afronta, como eu falei, é um chute na bunda da classe média e foi isso que Paulo Guedes fez. Se essas pessoas estavam esperando que elas iriam voltar para a Disney e comprar produtos no free shop, voltar usando Nike Shox verde, Nike Shox fluorescente, isso não vai ocorrer, porque Paulo Guedes cortou as asinhas da classe média, que é um público que apoia e apoia demais Bolsonaro e as suas atitudes. Será que eles vão continuar apoiando depois de Paulo Guedes ter podado os sonhos com o Mickey Mouse? Deixa aqui nos comentários. Eu gostaria muito de agradecer ao Alisson pela conversa que nós tivemos. Falar para você me seguir nas outras redes sociais, Twitter, @profileoficial e Instagram, canal Profiléu. E aqui também no YouTube, me siga no YouTube, se inscreva, não deixe de se inscrever.